Olá, hoje estaremos refletindo sobre a segunda pergunta da sequência de 3 perguntas que são importantes para entendermos o mundo espiritual e os objetivos de Deus. Nessa segunda pergunta, quem somos para Deus? Você já parou para pensar nisso? Sabe, queridos, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, tem algo tremendo, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu vou começar contando, então, para você uma história. Havia um criador, um colecionador de aves. E esse colecionador, um dia, ele consegue capturar, então, um filhote de águia. Ele resolve, então, criar a águia junto com as galinhas. E a águia está ali, convivendo, então, com aquelas outras aves e vivendo a rotina, a realidade de vida das galinhas. Ciscando, comendo vermes, comendo minhoca, comendo algumas coisas que à nossa vista são detestáveis. E até para a águia são detestáveis. Um dia, esse colecionador, ele recebe a visita de um experiente estudioso de aves. E esse homem, então, após olhar o terreno, ele percebe que aquela ave não é uma galinha. E ele diz: ei, você tem uma águia? E esse homem diz: sim. E ele diz: mas essa águia nunca vai acostumar a ser uma galinha, porque ela tem um coração de águia. E o colecionador fala: ela já acostumou. Já morreu nela o instinto de águia. E ela agora tem um coração de galinha. O estudioso, então, diz: não, nós vamos fazer um experimento. Ele vai, pega a águia, e ele lança ela para cima e diz: voa, águia. E a águia, ela pula e começa a ciscar novamente no chão. E ele, não contente, ele diz assim: eu não desisto. Amanhã nós estaremos fazendo um outro experimento. E o colecionador diz: não adianta você insistir, ela tem um coração de galinha. No outro dia, então, eles sobem no telhado da casa. E a águia, olhando para baixo, vendo as galinhas ciscando e comendo os vermes, ela pula e começa a fazer o mesmo. Nisso, o colecionador, então, dá um sorriso e diz: eu te falei, ela tem o coração já de galinha. O instinto de águia já morreu nela. Esse homem não desiste, ele leva ela numa montanha alta e ele a levanta e diz: voa, águia, voa, você não é uma galinha, voa, você foi feita para alcançar grandes alturas. E a águia, então, começa a tremer e começa a tentar fazer menção de que iria voar. Ele vira ela agora em direção ao sol. E quando ela enxerga o sol, um grande tremor de asas, ela começa a alçar voo. E ela começa a voar, porque o coração de águia ainda vivia dentro dela. Sabe, queridos, muitas vezes nós vivemos como galinhas. Mas eu e você que tivemos um encontro com Jesus, eu e você que fomos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, que fomos alcançados pela palavra rema de Deus, nós não somos mais dessa terra, nós não somos mais cidadãos da terra, somos cidadãos do céu. Nós somos peregrinos neste lugar. Eu e você somos um alto investimento de Deus. Eu e você somos mais que vencedores. Por isso eu quero te lembrar quem você é. Paulo fala aqui que nós somos mais que vencedores. E eu paro para pensar e quero te contar mais uma história. É uma reflexão de muitas histórias. Querido, o que é ser mais que vencedor? Ser vencedor eu sei o que é, eu sei o conceito de ser vencedor. E eu creio que você também sabe. Automaticamente eu também sei o conceito de ser perdedor e você também sabe. Vencedor é o que vence, perdedor é o que perde. Mas Paulo está colocando aqui um termo que não é comum, ele está dizendo que somos mais que vencedores. E essa história, ela conta de um pugilista, de um homem, de um lutador de boxe. Esse rapaz se apaixona por uma linda moça e eles resolvem casar. Antes deles aprofundarem o seu relacionamento, a moça havia feito com que o pugilista fizesse uma promessa a ela, de nunca mais subir ao ringue. Mas como eles queriam casar e a situação estava difícil, eles precisavam então comprar os objetos para formarem o seu enxoval. Não havia dinheiro. E um dia, passando em frente a um clube, o pugilista viu uma grande faixa, oferecendo uma grande quantia para quem ganhasse aquele torneio de lutas que teria. E ele resolve participar. E depois de convencer a noiva, ele vai participar do torneio. E ele consegue vencer. Mas na última luta, preste atenção, na última luta, ele sofre alguns golpes do oponente. Ele sofre alguns golpes sérios, ele se lesiona, mas daqui a pouco ele consegue dar um cruzado e ele vence a luta por nocaute. E agora eu quero te explicar. Quando
Chegou o momento de ganhar o prêmio. Ele ganha aquele grande cheque promocional, com aquele valor imenso que seria o suficiente para o casamento. Após isso, ele ganha o cheque real. E o cheque real ele passa para a noiva e diz: vá, compre tudo que você precisa para o nosso casamento. Agora vamos entender. Quem foi que perdeu a luta? O oponente que foi nocauteado? Quem foi que venceu a luta? O pugilista que nocauteou. Mas quem foi mais que vencedor? A noiva, que não foi agredida de forma nenhuma, mas ganhou o prêmio. Porque o noivo é que lutou. Queridos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus é um noivo da igreja. E também nos diz que eu e você somos a igreja. Você é mais que vencedor, porque Cristo lutou por você. Creia nisso, entenda quem você é e viva como igreja. Que Deus te abençoe.